Após a proclamação do Evangelho, vamos receber a bênção com o evangeliário e a gente traça a cruz de Cristo, recebendo a bênção sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa solenidade marca o último domingo aqui no Brasil, a maioria dos anos, o último domingo do tempo do Natal. Há alguns anos, a celebração do batismo do Senhor é adiada também para o domingo, mas nesse ano ela será no dia de amanhã, então este é o último domingo do tempo do Natal. E nesta solenidade nós celebramos a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a liturgia cristã católica, 3 momentos nós damos um enfoque especial sobre a realeza de Jesus. O primeiro deles, o primeiro do ano litúrgico, é esse momento, o momento da Epifania, em que os reis magos, como a gente denomina, vão até o nosso Senhor Jesus Cristo, até o seu presépio, para contemplar aquele que acabara de nascer. O segundo momento é justamente na sexta-feira da Paixão, quando o nosso Senhor sobe ao seu trono, que é a cruz, e nele redime toda a humanidade, e nós somos convidados a reverenciar o Rei de todos os mártires, o Rei de toda penitência, o Rei de toda entrega, a sexta-feira da Paixão. E, por último, o ano se encerra com o último domingo
do ano litúrgico, celebrando Cristo Rei do Universo. Neste momento, nós também proclamamos a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. O que de particular tem cada uma dessas realidades? Na verdade, cada uma a celebração dentro de um tempo próprio. Aqui, por exemplo, estamos celebrando o tempo do Natal, na sexta-feira da Paixão, o Tríduo Pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, e na celebração de Cristo Rei do Universo, o encerramento do ano litúrgico, no último domingo do tempo comum. Mas o que nós podemos contemplar é que a vida de Jesus demonstra a sua própria realeza. Mas a realeza de Jesus, como o próprio Evangelho e a sua própria vida, o seu próprio testemunho nos demonstra, é que essa vida de uma entrega e que essa realeza está muito mais próxima da dimensão do serviço do que exatamente de uma realeza mundana, uma realeza baseada em privilégios, em realidades pessoais. Como nós ouvimos na primeira leitura, como nós ouvimos no Salmo responsorial, a dimensão da realeza do Senhor, ela não é reconhecida apenas pelo povo judeu. Na última sexta-feira, o Salmo dizia: glorifica o Senhor, Jerusalém. E aí, na celebração de hoje, diz que os reis de toda a terra virão te adorar, ó Senhor. Então, passa de uma dimensão particular. Não é preciso mais pertencer a Jerusalém, não é preciso mais visitarmos Jerusalém para nos encontrarmos com o Rei do Universo, porque a Nova Jerusalém é a sua comunidade de fé. São todos aqueles que fizerem esta experiência de ir ao encontro do Cristo Mestre e fazer com Ele esta verdadeira experiência de fé, de amor, de profunda comunhão neste caminho de salvação. Quando nós contemplamos a imagem dos santos reis magos, nós estamos contemplando a representação de toda a humanidade. Não diz de onde eles são, diz apenas que foram seguindo uma estrela e essa estrela os levou justamente ao Cristo Mestre. E nesse momento nós conseguimos perceber a sensibilidade daqueles homens, daquela comitiva, porque a gente representa os reis magos como três, como reis. Na verdade, a liturgia e a própria narrativa do Evangelho não diz exatamente que eram três. A gente identifica três por causa dos presentes. Mas os reis daquele tempo, eles não andavam sozinhos, então provavelmente uma grande comitiva também estava junto deles, homens, mulheres, talvez até mesmo crianças, mas enfim. Certo é que eles três representam todos aqueles que querem ir ao encontro do Cristo Mestre. Este ir ao encontro, na verdade, é o grande sinal que esta liturgia quer trazer para nós. Porque durante todos esses dias do tempo do Natal, desde a celebração do Natal, nós fomos insistentemente convidados a fazer esta experiência de ir ao encontro do presépio, de fazer este caminho de redenção, de salvação para nós. E quando nós estamos prestes a encerrar o tempo do Natal, vem então esses caminhantes de lugares distantes, de realidades muito particulares, para nos demonstrar que a nossa fé é esse grande desterro, como a gente reza inclusive na própria Salve Rainha, esta caminhada que não se encerra durante essa vida. Constantemente estamos caminhando para Cristo, e não é apenas uma ação física, mas uma caminhada muito mais espiritual, de uma dimensão que a gente sabe que o Evangelho, cada vez que a gente tem contato com ele, a cada vez que a gente celebra a Eucaristia, nós somos transformados, nós somos revigorados, somos questionados por aquilo que o Evangelho nos propõe. Não adianta a gente dizer assim, eu não concordo com a palavra de Deus nesse sentido, porque a palavra de Deus vai continuar sendo aquilo que ela é. É nós que precisamos ser mudados,
É nós que precisamos ser transformados por ela para que a vida que o Senhor nos oferece possa também se fazer plena nos nossos corações. Mas como nós estamos dizendo, esse processo, ele é de uma caminhada, ele é um processo que é constante, que deve ser sinal de perseverança para nós. Por isso nós, então, retomamos daqui a alguns dias o tempo comum, que na verdade, como já falamos aqui em outros momentos, o tempo comum não significa um tempo de menos importância, mas dizendo que nós, do comum do nosso dia a dia, das nossas realidades, nós não podemos esquecer daquele para o qual nós estamos caminhando, o nosso horizonte, o horizonte dessa nossa caminhada, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando vimos o Evangelho, quando contemplamos as imagens dos santos reis magos, e sempre assim, bem vestidos, limpinhos, todos bonitinhos diante do presépio do Senhor, talvez possamos cair no risco de esquecer que eles caminharam, que eles enfrentaram muitas intempéries, muitas dificuldades, talvez nem chegaram dessa maneira exatamente como nós o contemplamos. Não que as imagens não representam bem aquilo que eles são, é porque a gente precisa criar esse imaginário, né, de que são reis e magos, mas, né, enfrentaram poeira, talvez chuva, frio, calor, né, porque clima desértico oferece todas essas potencialidades em pouco tempo, né, o frio, o calor, a chuva, o vento, né, a poeira, e eles não desistiram. Eles sabiam que tinham um objetivo. E é para nós um grande ensinamento, porque para algumas pessoas não tem tempo bom para seguir a Deus. Se está calor demais, não vou fazer as coisas boas. Se está frio, não vou fazer porque eu vou ficar aqui aconchegando. Ah, se está chovendo, não vou enfrentar essa chuva para... E aí, nós precisamos ter essa boa vontade de ir ao encontro do Cristo e oferecer para Ele o melhor de nós. Os presentes que os magos oferecem a Jesus representam aquilo de melhor que eles tinham em seus corações, em suas vidas. E quer ensinar para nós que a gente precisa também oferecer ao Cristo a nossa vida, oferecer os nossos dons. Talvez não é preciso mais oferecer ouro, incenso, mirra. A gente vê que na própria liturgia essas dimensões elas aparecem para nós, o incenso que é apresentado ao altar de Deus, né? A nossa oferta pessoal, né? O nosso sacrifício agradável que representa a mirra, né? A dimensão do sacrifício. Então, tudo isso já está representado na nossa vida. Mas o que Deus quer de nós, basicamente, é que a gente tenha um coração e tem uma disponibilidade, um coração voltado para a sua vontade, uma disponibilidade para seguir o seu reino. É isso que Cristo quer de nós, é isso que Ele quer que a gente coloque diante do seu presépio, diante do seu altar, como oferenda agradável das nossas vidas. Então, nós sabemos, estamos iniciando mais um ano civil, segundo domingo apenas deste ano, mas o que fica para nós já é este chamado de Deus, este questionamento dele para nós, o que nós estamos oferecendo como sacrifício em nossas vidas, o que nós estamos colocando diante do seu presépio, diante do seu caminho de salvação. Será que nós estamos sendo fiéis, reverenciadores do seu mistério sagrado? Será que estamos reconhecendo com a nossa vida que Cristo é o Rei do universo? Muito fácil, né? Muito mais fácil a gente cantar essa dimensão, dizer que Cristo é o Rei da nossa vida, mas para muitas realidades nós talvez podemos esquecer que Cristo é o Rei e às vezes colocamos as pessoas, colocamos os bens, colocamos, né, os nossos projetos acima da vontade de Deus. Então, a grande mensagem do Natal vem nos lembrar que o Senhor nos fez ensinar pelo seu exemplo
Ele não apenas falou, olha, vocês têm que ser assim. O exemplo de Jesus é esse, de que aqueles que muito têm, na verdade, oferecem o melhor de si, se assim o quiserem, para fazer a vontade de Deus. Aqueles que menos têm também são convidados a fazer esta experiência. E é assim que se constrói o reino de Deus, no sentido de doação, no sentido de entrega, de boa vontade, de disponibilidade. A grande mensagem que o Natal representa e traz para nós, e que a epifania do Senhor, a sua manifestação a todos os povos, vem ressaltar e carimbar nos nossos corações, assim a gente pode dizer, é de que nós temos um exemplo e um caminho de salvação a seguir. Agora basta que cada um de nós coloque a nossa boa vontade, o nosso bom exemplo, a nossa disponibilidade para seguir o Cristo Mestre e Senhor. Como os reis magos o fizeram, que cada vez mais a gente o faça, nesse sentido de aproximar do mistério revelado de Deus e que assim nós possamos oferecer o melhor de nós ao seu reino. Assim o seja. Amém. Santos reis magos, rogai Rogai por nós.